A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje vou comentar com vocês a última lição desse trimestre, lição de número 13. E é claro que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. E eu acredito que você vai ser um instrumento muito abençoado na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Ética Cristã e as redes sociais. Pensa num tema atual? Então vamos que vamos? Vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus e eu conto com você em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13, querido professor da Escola Bíblica Dominical, final do trimestre. E é claro que eu quero agradecer você que em todo esse trimestre esteve conosco. E você que está chegando hoje aqui pela primeira vez também, aproveita, deixa aí seu likezinho, se inscreve, passe a ser um dos nossos alunos. Vou ter o prazer de te receber por aqui, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos trabalhando a respeito do seguinte tema, ética cristã e redes sociais. Pensa num tema abençoadíssimo e atual também. Nós vamos orientar os nossos alunos como trabalhar com isso a partir de um posicionamento cristão. Como o cristão deve exercer o seu papel cristão como crente, exercendo esse ministério exatamente utilizando os recursos que nós possuímos, recursos tecnológicos das redes sociais. E é claro que a gente vai tirar muita dúvida nessa ministração. Aproveita, deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha. Se você estiver interessado pelo material, gente, deixa aí o seu comentário. Eu estou muito feliz em receber o seu comentário por aqui, viu? Muito obrigado. Quero agradecer o seu carinho durante todo esse trimestre. Vocês são a bênção de Deus e me traz alegria para o nosso coração. Isso nos incentiva a cada vez mais ministrar a palavra de Deus para vocês. Deixa aí no seu comentário, se que você quiser o material dessa aula, o seu e-mail, porque na medida do possível eu envio para você sim, para você utilizar em aula para a glória de Deus. Tem um detalhe, se você quiser um material em Word, é só você clicar no link na descrição, tá aí abaixo, e aí automaticamente você vai baixar o arquivo já em casa, em nome do Senhor Jesus. Nesse trimestre estamos finalizando, encerrando sobre esse tema atual. É claro que é importante você ler o texto bíblico da lição. Depois que você fala o tema para os seus alunos, leia sempre o texto bíblico, porque o texto bíblico vai acabar ajudando você na sua ministração. Não se esqueça do texto áureo, ele é muito importante para a sua aula, assim como a verdade prática. Querido professor, observe que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E esses objetivos específicos, eles acabam ajudando você a não fugir do assunto da lição. Tenha isso em mente. Observe também que a sua lição possui 3 pontos. E aqui eu quero entrar em um detalhe. Se possível, escreva no quadro branco. Escreva aí para que o seu aluno, ou numa cartolina, ou de repente num recurso do PowerPoint, mostre os 3 pontos para os seus alunos, para que eles possam esperar ponto a ponto na sua ministração. Isso vai ser bênção, viu? Hoje nós estamos trabalhando sobre um tema muito atual. Ética cristã e redes sociais. Como o cristão deve se comportar com isso? É claro que vamos observar isso à luz da palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo em dias de uma cultura pop, de uma cultura que está envolvida por meios tecnológicos. E é claro que essa lição vai nos incentivar que as redes sociais são um fenômeno mundial. Mas também a nossa lição nos vai trazer a consciência que nós precisamos interagir pessoalmente uns com os outros. Tem muitas pessoas que estão confundindo isso aqui. E é claro que a gente precisa entender isso e explicar bem na nossa ministração em aula para a glória de Deus. Inicie a sua aula perguntando para os seus alunos se eles se relacionam nas redes sociais. Pergunte para eles se alguém tem Facebook, se alguém tem o Instagram, se alguém tem um canal no YouTube ou de repente se alguém tem WhatsApp. Isso vai ser muito legal para o início da sua ministração. E claro que todo mundo vai se manifestar. Vai ter alguns que não vão ter isso, não tem problema. É somente para você, de forma dinâmica, iniciar a sua aula falando a respeito desse assunto. Nós estamos vivendo em dias que as informações são tidas com muita rapidez, ao alcance de somente um clique.
A nossa geração é uma geração que está muito informatizada. E é claro que existem aqueles que estão cometendo abusos a respeito dessas situações, a respeito desse meio em que nós estamos vivendo. Para você ter ideia, existem pessoas que já estão tendo que ter tratamentos para poder cuidar exatamente da sua saúde mental por causa do abuso excessivo de redes sociais. E o primeiro ponto da nossa lição vai nos ensinar a respeito do seguinte assunto: redes sociais. E ele está dividido em alguns subtópicos. Vamos observar isso para explicar em sala de aula para a glória de Deus. E o primeiro subtópico da nossa lição, do ponto número 1, fala exatamente sobre isso. O que é uma rede social? Observe isso aqui para você explicar na sua ministração. Essa expressão rede social é uma expressão usada da rede mundial de computadores. Essa ideia que nos dá a ligação entre um e outro, a rede mundial de computadores, conhecida também como a web. E a finalidade da rede social é bem clara: conectar uma pessoa na outra. E é claro que existem aqueles que se aderem em um site de relacionamento, aqueles que criam uma página, uma fanpage no Facebook, apresentam lá as suas condições, descrevem quem são, postam foto. Como é legal postar uma foto, como é legal também a gente descrever alguns comentários, como é legal também a gente ter esse relacionamento. É claro que esse fenômeno é um fenômeno do século XXI. É um fenômeno dos nossos dias. Hoje nós temos muito mais informações do que antes. E as redes sociais estão aí para nos ajudar. Existem várias. Existem, por exemplo, o Facebook, o Twitter, o Instagram, existe o WhatsApp e existe também o YouTube, que você está, por exemplo, agora tomando essa aula ministranda por mim, para que a gente possa se conectar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. E claro que existem várias outras redes sociais, mas as mais populares são essas que estamos citando para vocês. É claro que essas redes, esses meios de comunicação facilitam muito a nossa aproximação virtual, mas ao mesmo tempo acaba prejudicando a nossa aproximação pessoal. E o segundo subtópico dessa lição continua avançando a respeito do benefício das redes sociais, porque elas são utilizadas para a pregação do Evangelho. Você, como cristão, precisa entender que você pode utilizar os meios de comunicação como um canal para ministrar a palavra de Deus. Igualmente estamos fazendo aqui para você. Estamos ministrando, ensinando a palavra de Deus. Nos ajude a compartilhar essa palavra, compartilhando, deixando aí o seu likezinho. Quando você utiliza a rede social para evangelizar, você está tendo um foco. O seu objetivo é pregar a palavra. O seu objetivo é ensinar as pessoas. O seu objetivo é apresentar o reino de Deus. Isso não faz mal. Isso pode ajudar você a compartilhar ainda mais a palavra de Deus e o meio da igreja. Quando você compartilha sobre festas da sua igreja, sobre atividades que a sua igreja promove, você está divulgando as atividades da sua igreja. Quando você compartilha a respeito de uma mensagem, de uma ministração, você está compartilhando a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 29. É da natureza do ser humano estar se relacionando, tendo esse contato, conversando um com o outro. É por isso que a gente tem essa capacidade. Nós gostamos disso, já faz parte da nossa natureza. E é claro que precisamos utilizar esse meio de comunicação, os nossos meios de comunicação, para pregar a palavra de Deus. O terceiro subtópico do ponto número 1 trata sobre o seguinte assunto: o uso das redes sociais. Como usá-las? Como nós podemos utilizar as redes sociais para glória de Deus como cristãos. Tito capítulo 3, versículo 9. Nós precisamos utilizar as nossas redes sociais com a mente de Cristo. Porque nem tudo que existe na internet, na web, foi feito para a glória de Deus. Existem coisas também que são malignas. Existem coisas que trazem a nossa queda espiritual. E nós, como cristãos, precisamos utilizar os nossos meios de comunicação para glorificar a Cristo, com a mente de Cristo, exaltando o Senhor. Toda vez que você for postar alguma coisa na sua rede social, pense se aquilo é para a glória de Deus. Pense sobre aquilo, se aquilo traz louvor ao Senhor. Isso vai te ajudar muito na sua
vida social. E 2 Coríntios capítulo 2, versículos 16 diz o seguinte, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é porque eu vou achar bonitinho lá na rede social que eu vou acabar postando. Eu preciso observar qual é o conteúdo, de repente é um vírus. Eu preciso observar qual é o teor da mensagem, de repente é uma mensagem pornográfica ou traz apologia a determinados tipos de coisas. A gente precisa saber como utilizar as nossas redes sociais. E você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve orientar os seus irmãos, porque infelizmente tem pessoas que ainda não sabem utilizar e acabam cometendo certos tipos de erros e enganos em acessar determinados tipos de coisas, caem em determinadas ciladas. E aqui você, como professor da escola dominical, deve orientar muito bem isso em sala de aula. Avançando sobre o assunto, fala sobre o perigo da relação descartável das redes sociais. As redes sociais são boas para nos conectar, mas ao mesmo tempo traz perigo. Relações descartáveis. A gente, infelizmente, acaba não tendo um relacionamento duradouro. O primeiro subtópico avança sobre esse assunto, tratando sobre o seguinte aspecto: a distorção da felicidade. As redes sociais são feitas com aquela ideia de espelho, com aquela ideia de maquiagem. Você já observou que as pessoas só postam aquilo que é bonito? Só postam aquilo que agrada aos olhos, porque acabam se escondendo atrás de uma máscara. Às vezes a pessoa está triste, mas posta uma foto sorridente. Aqui nós precisamos entender que os relacionamentos são importantes. Precisamos entender que a rede social é legal, mas a pessoa que está por detrás da rede social também tem família, também tem relacionamento, também tem problemas, também tem angústias. E nós, como cristãos, devemos utilizar esses meios de comunicação para nos aproximar e não somente para estarmos à distância. Precisamos trabalhar em um aconselhamento pessoal, falar de Cristo e também se aproximar daqueles que necessitam do Senhor. Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. A própria palavra de Deus fala daqueles que caem na dissimulação de si mesmo. Não esqueça de ler Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Observe, as redes sociais estão aí para nos ajudar, mas ao mesmo tempo ela acaba criando barreiras. E é claro que você percebe que só há nas redes sociais pessoas perfeitas, um mundo perfeito, um mundo da fantasia. Mas não se esqueça do mundo da realidade. Atrás da fantasia existe uma verdadeira realidade. Existe uma grande verdade. Existem pessoas que precisam da graça de Deus. Existem pessoas que necessitam da glorificação em Cristo, dessa exaltação do Senhor e, claro, desse levante da alma. Existem pessoas deprimidas por detrás de redes sociais. Existem pessoas que infelizmente estão aprisionadas no pecado. E precisamos observar isso e trazer luz através da pregação do Evangelho. E o segundo subtópico fala sobre o isolamento dessas pessoas. Desde 1990, pesquisadores têm estudado a respeito desse fenômeno social e, claro, desde 1990, há esse isolamento dessa questão das pessoas se isolarem e viverem em solidão, mas ao postarem as suas fotos, ao postarem algo, demonstram uma falsa felicidade. Infelizmente, hoje existem pessoas que preferem ter relacionamentos sociais, relacionamentos da web, do que relacionamentos pessoais. Ficam em casa o tempo todo, não tem mais outra atividade, não fazem atividade física, não se relacionam com outras pessoas, preferem se relacionar via um celular, via um computador, via atrás de uma câmera. E estudos recentes demonstram que o maior uso de redes sociais, de pessoas que estão envolvidas na internet, são pessoas que se declaram literalmente solitárias, com esse sentimento de solidão pessoal. Estão sozinhas, mas ao mesmo tempo conectadas ao mundo. Aqui traz um perigo muito grande. Jeremias capítulo 6, versículo 14. Existem pessoas que vivem em uma bolha no mundo da fantasia, no mundo de Bob. A gente precisa explicar o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus nos ensina que precisamos voltar para a realidade. A nossa realidade é o aqui e o agora.
E o terceiro subtópico, do ponto de número 2, avança sobre esse assunto. Relações sociais efêmeras. O que é isso? Vamos explicar para os nossos alunos. Segundo estudiosos, alguns tratam essa ideia de modernidade, desse fenômeno da rede social, como um fenômeno de relacionamento líquido. O que é isso? Os tempos são líquidos porque mudam rapidamente. Gente, cada dia que passa, um aplicativo novo surge, uma nova ideia aparece e as pessoas não têm mais essa questão de responsabilidade com algo. Hoje nós estamos vivendo em uma geração que é descartável. Uma geração que, se quebrar determinado tipo de coisa, não procura mais consertar algo, procura descartar e jogar fora. Isso nós acabamos trazendo também para os nossos relacionamentos. Hoje há uma crise familiar, uma briga de um casal, e esse casal não tenta resolver essa questão pessoalmente, orando, se relacionando um com o outro, preferem descartar o relacionamento, descartar o casamento de anos e iniciar uma nova jornada. Isso aqui, irmãos, é algo que acaba influenciando os nossos dias. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Devemos tomar cuidado com a vaidade dos nossos dias. Vamos para o quarto subtópico da nossa lição, que fala sobre o seguinte assunto nesse ponto de número 2. A falsa sensação de privacidade. Falando em privacidade, você percebe que o fenômeno das redes sociais é um fenômeno que acaba expondo muitas pessoas. Você vê mães e pais postando fotos de crianças com roupas íntimas. Você vê pessoas que acabam postando tudo o que fazem. Sua alimentação, sua vida diária, a sua mão está grudada no celular. Na realidade, o celular e a rede social já fazem parte do seu corpo. Há uma exposição muito grande, mas no pensamento, na cabeça dessa pessoa, a sua vida está somente sendo demonstrada de forma pessoal, de forma íntima, e que há também uma privacidade para aquele que isso pratica. Quando você entra na rede social, você precisa ter ideia que a rede social, ela abre portas para o mundo. Por exemplo, se você posta determinado tipo de fotos pessoais suas, pessoais e íntimas, essas fotos são vistas por várias pessoas. Para você ter ideia, tem jovens, meninas e meninos, que infelizmente acabam postando determinados tipos de fotos íntimas conhecidas como nudes. Em outras palavras, estão postando fotos nuas e nus. E é interessante que eles pensam que aquilo só vai ser visto por algumas pessoas. Mas existem pessoas que pegam essas fotos e transformam isso em uma espécie de vírus e compartilham com o mundo inteiro. E a privacidade que aquela pessoa pensava que tinha não existe mais. Nós precisamos conscientizar o nosso povo, conscientizar os nossos jovens, conscientizar a nossa igreja, conscientizar a nossa juventude, porque e os nossos irmãos a utilizarem as redes sociais de forma adequada, com o pensamento cristão, porque tudo que é postado é também catalogado e exposto para todos. E é interessante que algumas dessas fotos que são postadas podem ser reproduções pornográficas, utilizadas até mesmo para determinados tipos de situações que são terríveis. Hoje em dia, se você não sabe, a maior indústria que existe no meio social é a indústria pornográfica, especialmente a indústria pornográfica infantil. Irmãos, precisamos combater isso, combater esse tipo de coisa. E precisamos tomar cuidado com aquilo que postamos, com o que os nossos filhos postam também. E o terceiro e último ponto da nossa lição nos orienta a respeito desse assunto ainda mais. Redes sociais a serviço do reino de Deus. A igreja precisa utilizar as redes sociais. Há um lado negro das redes sociais, mas precisamos utilizar o lado da luz para compartilhar o evangelho, para transmitir cultos, para poder pregar a palavra de Deus. Precisamos avançar nisso também. E o primeiro subtópico fala sobre o bom testemunho do cristão nas redes sociais. O nosso papel como cristão é exercer esse bom testemunho. Essa luz deve resplandecer e glorificar a Cristo em tudo que fazemos. Mateus capítulo 5, versículo 16. Portanto, a partir do nosso testemunho, glorificaremos a Cristo. A partir das coisas que postamos, glorificaremos a Cristo. E o segundo subtópico do ponto de número 3 fala sobre o seguinte assunto.
O uso correto da evangelização digital. A internet, irmãos, é uma grande aliada para a propagação do evangelho. Pense nisso. É claro que a gente precisa saber como utilizar. Quando pregamos o evangelho na rede social, não precisamos trazer lá mensagens grandes, porque a rede social é um meio de comunicação rápida. A gente não precisa gastar tempo descrevendo coisas grandes, não. É um meio de comunicação rápida. Aquele que utiliza a rede social, ele quer ver uma mensagem instantânea. Mensagem de frases curtas, mas com grande conteúdo. Postagens pequenas, mas de uma maneira que possa ajudar as pessoas. É claro que quando você observar isso, você vai perceber muito bem que vai te ajudar na sua ministração em sala de aula e orientar também os seus alunos. Esse tipo de mensagem de correntes para compartilhar outras pessoas, ninguém mais vê isso em grupos de WhatsApp. Infelizmente, isso é a realidade. Nós só lemos mensagens pequenas porque estamos vivendo em um tempo de mensagens instantâneas e precisamos compreender isso também nessa compartilhação da ministração da palavra de Deus. É claro, precisamos observar muito bem na nossa ministração a respeito disso nas nossas postagens. Gente, que Deus em Cristo possa abençoar vocês. Chegamos à última lição desse trimestre. Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar. Próximo trimestre a gente vai estar por aqui ministrando sobre o livro de Levíticos. Está uma bênção. Eu conto com você. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, e te espero na próxima lição, terceiro trimestre da CPAD, em nome de Jesus, em 2018. Tchau, tchau, gente, a paz do Senhor e um grande abraço.